Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria venho aqui nessa noite da parte de Deus trazer algo para nossas vidas e falar para os amados irmãos que eu fiz esse canal, não foi para mim ganhar dinheiro nem ficar famoso, mas sim com a preocupação com a igreja caminhando de passo largo para o inferno. Então essa é a minha preocupação. Porque o apóstolo Paulo, quando ele cita que ele não aprendeu de homem algum, muitos pastores falam que ele aprendeu sim no pé de Gamaliel, mas ele aprendeu o quê? Aprendeu a lei, que hoje ele mesmo fala, chama de ai, chama a lei de esterco. Então Paulo ele era perseguido, se você ler o livro de Efésios, justamente porque ele pregava circuncisão, contra a circuncisão. E a circuncisão agora é no coração. Então ele pregava justamente contra o judaísmo. E por isso que também Cristo ele foi perseguido e todos os profetas foram perseguidos. Por isso que Estevão foi morto. Se você olhar, vamos fazer um estudo aqui sobre Estevão, e se você olhar a narrativa de Estevão, você vai ver e perceber por que Estevão foi morto e como que ele foi condenado. Você vai ver que ele foi condenado pelo Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 ou 80 líderes religiosos que só julgam as coisas religiosas judaicas. Então, na lei de Moisés, ele foi verdadeiramente condenado, porque a blasfema contra o templo de Salomão era motivo para ser apedrejado. A blasfema contra o templo era blasfemar contra o Deus do judeu. Então, por isso que Estevão foi apedrejado e Cristo foi crucificado, e os apóstolos foram perseguidos e mortos, porque eles iam contra isso tudo. Vamos ver uma narrativa do apóstolo Paulo, amados irmãos, porque a minha preocupação é muito grande. Eu queria que você lesse o texto, queria que você lesse o texto, porque se você for ler Mateus capítulo 26, se eu não estiver enganado, da última ceia de Cristo, você vai ver algo interessante, mas deixa isso para outro momento também, que a gente vai convidar, vai estar aqui conosco o irmão Rafael, que também é um dos donos desse canal, porque o canal não tem dono, o canal é de Cristo. Então, se qualquer um que tiver afim, de apresentar a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo, como Cristo nos ensinou, está aberta a oportunidade para vir e se expressar. Mas vamos ler um texto de Cristo. Por que Cristo, o sumo sacerdote, julgaram Cristo? Não foi, é lógico, porque ela não viu nenhum crime contra ele, mas o sumo sacerdote, a lei judaica, julgou Cristo à condenação. Agora, por que eles julgaram Cristo? Por que Cristo ele ia ser apedrejado também no capítulo 8 de João, quando ele fala assim, ele cita uma parte que verdadeiramente ele chama os judeus, que o pai dos judeus era o diabo, e quando ele fala que ele conheceu Abraão, livro de João, no capítulo 8, no versículo 42 em diante, você vai ver ali que ele fala, se vocês crerem em mim, verdadeiramente serás livre, verdadeiramente serão libertos. Então você vai ver ali que quando ele fala que conheceu Abraão, que antes que houvesse dia ele já era, o povo judeu, os escribas e fariseus que estavam dentro do templo, junto com ele que ele estava pregando, queria apedrejar ele. Por quê? Era uma blasfema, era a lei deles, verdadeiramente, apedrejar as pessoas que blasfemavam contra o templo ou contra o Deus dele. Então, tu vai ver que Cristo ele blasfema verdadeiramente contra
justamente o Deus que estava dentro do templo naquela época de Salomão, que Herodes destruiu, aquele mesmo Herodes que matou as crianças no Belém da Judéia para tentar matar Cristo, né? Vamos ler aqui a narrativa. Queria que os irmãos lessem junto comigo e entendessem, né? Rapidamente, que diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 23. Livro de Mateus, capítulo 23. Vou falar de novo para os irmãos. Eu não estou aqui como mestre da lei. Eu não sei, tá, toda a Bíblia. Eu não tenho conhecimento profundo, mas o Espírito Santo nos guia para que a gente venha fazer as coisas corretas diante dele. Então, irmão, com toda humildade, com toda simplicidade, se eu estiver enganado, pode chegar para mim, pode me ligar, eu vou botar o meu telefone, né, e falar: irmão Guilherme, pois isso daqui eu não entendi, irmão Guilherme, nós vamos estudar junto a palavra de Deus, né? Porque doutor da lei aqui, né, a gente vai ver algo interessante. O que dizia ser doutor da lei? Os escriba e fariseu. Mateus 23, no Mateus capítulo 23, no versículo 13 por diante, né, que vamos ir até o 15, versículo 13, que ele diz assim, ó: mas ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que fecham aos homens o reino do céu, e nem vós entrai, e nem deixa entrar o que estão entrando. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que devora a casas da viúva, sob pretexto de prolongada oração. Por isso sofrerei o mais rigoroso juízo. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, o fazer filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Escriba e fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram judeus que eram separados. Eles não se contaminavam com as coisas do mundo. Então, além dele ser um doutor da lei, conhecimento profundo da palavra, o fariseu, além de eles achar que a lei verdadeiramente, né, moral, espiritual, seguia os rituais todos judaicos, eles não comiam nem bebiam qualquer coisa. Então, por isso que eles lavavam sua mão, e critica aqui nesse mesmo texto por que Cristo ele não lavava sua mão e os discípulos dele também faziam a mesma coisa. Então, os fariseus aqui, eles eram verdadeiramente doutorado e separado justamente para pregar e ensinar a lei de Moisés. O escriba, né, que escriba e fariseu, os escriba aqui são justamente aqueles sacerdotes que copiavam, tinha a incumbência de copiar a escritura. Eles tinham incumbência porque naquela época não existia impressora, não existia datilografia, não existia computador, somente a caneta. Então eles eram obrigados a copiar a lei mosaica para eles. Então, os 613 mandamentos, verdadeiramente, eles tinham na mente deles e sabia tudo o que tinham dentro da Escritura. Então, até mesmo a história, o Pentateuco de Moisés, ele sabia, porque era ensinamento. O filho judeu que tinha 5 anos de idade já sabia a lei mosaica. Verdadeiramente eles tinham aquilo dali no coração. Então eles se tornavam o quê? Um mestre e doutores da lei mosaica. Então olha o que Cristo está falando nesse exato momento para aqueles 2 homens, separado e santo, para ensinar verdadeiramente a lei mosaica.
Olha o que Cristo vai falar. Não sou eu que estou falando, mas é Cristo que está falando. Então, olha o que Cristo vai falar. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, chama ele de hipócrita, pois que fecha aos homens o reino do céu, e nem vós entrar, nem deixe entrar os que estão entrando. Então, quer dizer, eles fechavam, eles não abriam a porta. Por isso que Cristo ele declara, eu sou a porta. Quando ele fala, eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará pastagem, ele está falando assim, quem entrar por outra porta é ladrão e salteador. Então, se você entrar pela lei, você é ladrão e salteador. Olha o que ele fala. O ensinamento dos judeus desconvertia as pessoas. É isso que ele vai falar aqui mesmo. Reino, fecha aos homens o reino do céu, e nem vós entrai, e nem deixe entrar os que estão entrando. Preste bem atenção nesse texto. Não deixe entrar o que estão entrando. Quer dizer, as pessoas chegam até ele para poder entrar no reino do céu e eles impedem as pessoas de entrar. Se a gente lê Malaquias vai falar justamente a mesma coisa, ao qual a Bíblia vai relatar que da boca dele saía a contaminação da terra. Então, meu amado, olha o que Cristo está falando. Ai de vós, versículo 14, isso daqui não é minha palavra, é a palavra de Deus. O que Cristo falou. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que devora as casas da viúva sob o pretexto de prolongada orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Olha só o que eles faziam. Eles entravam dentro da casa das pessoas, das idosas, entrava dentro da casa de uma mulher, de uma família, com o pretexto de prolongada orações. Senhor, meu Deus, agora o Senhor vai mandar, sua família vai ser curada, o seu filho vai ser próspero. Era isso que Cristo estava falando aqui nesse momento. O que a gente está usando nesse momento, né, é a hermenêutica e a exegese. É a arte de interpretar corretamente um texto. Nós estamos examinando a luz da própria Bíblia. O que é isso? Nós temos que saber o que verdadeiramente, quem são o fariseu, que é separado, e quem são os escribas. Então esses homens aqui é que está sendo examinado. E o que eles falaram, o que eles estão ensinando, e para onde aquele povo está indo. Então Cristo está falando o quê? Eles entram na casa das pessoas com prolongada oração para tirar proveito delas. Não sou eu que estou falando. Para tirar proveito daquelas pessoas. Por exemplo, aquela pessoa já estava com o enfermo, já estava precisando de ajuda, já estava ali acuada, precisando de um conforto, um ombro amigo de alguém para ir para consolar ela, e chega os escribas e fariseus, entra na casa dessas pessoas com prolongadas orações e fala para ela, pensando que estava fazendo coisa boa para ela, mas eles estavam conduzindo ela para o inferno. É a palavra de Deus, olha aqui, eles não entram no reino do céu, não deixa entrar quem está querendo entrar. Nós vamos ver isso mais adiante, preste atenção, no versículo 15, Mateus 23, é um texto que nós estamos lendo, Mateus 23, no versículo 15, vamos ver se ele fala isso. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Olha o que ele fala. Percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito esse prosélito, eles fazem 2 vezes mais do que os verdadeiros judeus. 2 vezes mais filho do inferno do que
os escribas e os fariseus. Homens que tinham pleno conhecimento da lei de Moisés. Então, olha o que ele faz. Quando ele chega na casa de alguém, né, com prolongada oração, e depois percorre o mundo todo para dar um ensino, porque prosélito é o ensinamento e fazer aquela pessoa se converter àquilo que ela quer. É você passar algo, ensinar algo para aquela pessoa, né, e converter ela para o judaísmo. Percorre o mar e a terra para fazer isso. Olha o que Cristo vai falar. E eles fazem 2 vezes filho do inferno aquela pessoa que está sendo verdadeiramente instruída por eles, faz 2 vezes mais aquela pessoa filho do inferno mais do que eles. Então que eles são filho do inferno. Então os escribas são filho do inferno. Os samaritanos, aqui, os fariseus, né, escriba e fariseu, são filho do inferno. Então, ele está dizendo que o ensinamento da lei levava ao povo a ser filho do inferno. Tu pode captar isso? Junto comigo? Você pode entender isso junto comigo? Por que essa preocupação? Porque hoje, o evangélico que se diz ser evangélico, ele não sabe nem para que foi o sacrifício de Cristo. Para quem foi o sacrifício de Cristo? Por isso que os judeus, eles zombam do cristianismo. Por isso que os judeus verdadeiramente riem do evangélico de hoje. Tu sabia que um pastor, para entrar em Israel, ele tem que negar Cristo? Ele tem que falar que foi ali a passeio, que foi ali para conhecer, e se perguntarem para ele se ele é pastor evangélico, tem que mentir, dizer que não. Tu sabia disso? Não, né? Então, meu amado, olha o que Cristo está declarando nesse exato momento. Porque o sacrifício de Cristo foi oferecido para alguém. Por isso que ele foi na parte mais baixa da terra resgatar o que havia perdido quando ele morreu. Ele foi aonde? Amado, o que Cristo está falando aqui é muito importante. Porque tem muitas pessoas sendo guiadas por cego, por escriba e fariseu no dia de hoje, sem um entendimento correto da palavra de Deus. Por isso o perigo de ajuntar a lei com a graça. Não existe isso. Ou você segue um, ou você segue o outro. Não pode adorar os 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Não adianta. Tu quer ver algo? Tu quer ver se os filhos da escrava vão reinar junto com o filho da livre? E quem ele é? Vamos ler em Gálatas, no capítulo 4. No capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 30. Olha que o apóstolo Paulo vai falar. Olha, preste atenção no que o apóstolo Paulo vai falar para nós. Presta bem atenção. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura falando. Preste bastante atenção. Ele diz assim, ó: mas que diz a Escritura? No versículo 30, capítulo 4 de Gálatas. Quero que você entenda isso, pastores, presbítero, evangelista, pastora, todo me ajuda a compartilhar isso, porque muitas almas estão caminhando de passo largo para o inferno, junto com os escribas e com os fariseus. Olha só, presta bem atenção. Por que eles estão passando de passo largo?
Porque eles estão atribuindo a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, verdadeiramente, que falou com eles, atribuindo àquele Deus o que ele não fez. Então isso é muito ruim. Isso é que é blasfemar contra Deus. Vamos ler aqui se o filho da escrava vai reinar junto com o filho da livre. Vamos ver o que a Escritura diz. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Mas, olha o que ele vai dizer. Versículo 30, vamos ler o 31. Mas, o que diz a Escritura? Olha só, mas o que diz a Escritura? Lançai fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De modo nenhum, ele nunca vai herdar o reino do céu junto com o filho da livre. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Não são as minhas palavras. Antes de você me julgar, leia a Escritura. Porque você não vai estar lutando contra mim, você vai estar lutando contra o Espírito de Deus. Assim como o apóstolo Paulo falou, como que eu vou lutar contra os aguilhões? Quem sou eu lutar contra Deus? Então é a palavra que está dizendo isso. Olha aqui. O filho da escrava de modo nenhum herdará junto com o filho da livre. Ele fala, jogai fora o filho da escrava, né? De maneira que, irmão, somos filho não da escrava, mas da livre. Nós somos filho da livre. Então vamos identificar quem é escravo, né? Aqui mesmo no capítulo 4 de Gálatas vai falar. Aqui, ó, no versículo 22, presta bem atenção nisso, no versículo 22, presta bastante atenção nisso, versículo 22, tá? Porque aqui você vai abrir sua mente, a Escritura, ela traz a luz do conhecimento da palavra para nós, tá? Diz assim, ó, porque, versículo 22 do capítulo 4 de Gálatas, tá? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre, um de Agar e outro de Sara. Vamos usar exegese e hermenêutica. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. A promessa que foi feita a Abraão, que era da livre, era nasceu por promessa. Da escrava nasceu justamente segundo a carne. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Que estas são duas alianças, uma do Monte Sinai, aonde Moisés recebeu a lei de Deus, Monte Sinai. Aonde Moisés diz que Deus falou com ele de 613 mandamentos? No Monte Sinai. Olha o que o apóstolo Paulo, por isso que ele era perseguido, olha o que ele vai falar. O que se entende por alegoria? Versículo 24. Que estas são duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filho para servidão. Uma do Monte Sinai gerando. Sinai gera filho para servidão. Lei gera filho para servidão. Monte Sinai. Nós temos que interpretar o texto. O que foi dado no Monte Sinai? Amém. A lei. Gerando filho para servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai. De novo ele fala, no versículo 25. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois que é escrava com seus filhos.
Então o que ele está declarando aqui? O porquê o apóstolo Paulo ele foi perseguido. A mesma coisa que Cristo falou. Se verdadeiramente eu vos libertar, verdadeiramente você está falando que nós somos filhos do diabo? Nós não nascemos de escrava nenhuma, não. Nós somos filhos da promessa. Jesus vai, se vocês fossem filhos da promessa, vocês não me matariam, vocês não me perseguiam, vocês não matariam os profetas, vocês não perseguiam meus discípulos. Então olha o que a Bíblia está falando. Verdadeiramente, eles são filhos da escrava. Então, se são filhos da escrava, são filhos da carne. Vamos ver se era perseguido por causa disso mesmo. Aqui está o texto ainda no 4, ele explica isso ainda melhor. Né? O versículo 28, diante. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Olha só, nós não somos filhos de Agar, nós somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então, versículo 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. O que era da carne perseguia que era gerado segundo verdadeiramente o que era da promessa. Então a lei sempre perseguia o filho da promessa. Quem são esses filhos da promessa? O filho da promessa são aqueles que não estão no Monte Sinai, não estão na lei, não estão servindo o escriba e fariseu. O filho da promessa era verdadeiramente os profetas. O filho da promessa era Ezequiel. O filho da promessa era Jeremias, Obadias. O filho da promessa era Malaquias. O filho da promessa era Joel. O filho da promessa era João Batista. O filho da promessa era Ezequiel e Isaías. O filho da promessa era Amós. O filho da promessa era João Batista. O filho da promessa era Jesus, que eles crucificaram, perseguiram e jogaram na cruz. Por quê? Neles não tinham conhecimento da verdade, eles eram cegos. Escriba e fariseu cego. Pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no abismo. O abismo representa o inferno. Então, por esse motivo, a preocupação desses homens que ensinam a palavra sem o conhecimento correto da palavra, e muitos conhecem, mas não voltam atrás, não quer se converter. Por esse motivo nós fizemos esse canal. Por esse motivo nós estamos aqui. Porque Jesus falou assim: Pedro, a porta do inferno não pode prevalecer justamente contra a tua vida. A porta do inferno não vai prevalecer contra o reino do céu. Então nós temos que invadir a porta do inferno, a casa do inferno, aonde mora o diabo. Nós temos que invadir isso. Amém? Eu não posso me recuar. Como os escribas e fariseus, como os doutores da lei, como o sumo sacerdote falou para Pedro: Pedro, para de pregar isso daí, senão nós vamos te matar. O que Pedro falou? Como que eu vou me calar perante aquilo que eu já vi e ouvi? Não posso me calar. Hoje eu posso falar, os amados irmãos, hoje eu não conheço Deus de ouvir falar, eu conheço Deus face a face, porque eu não tenho muito estudo, não tenho muito conhecimento da palavra, mas Deus revelou para aqueles que são seus, e verdadeiramente, e se mostrou para mim como se mostrou para o povo no deserto, como se mostrou para Abraão, como se mostrou para Jó, como se mostrou para os profetas. Você tem que entender quando é Deus falando e quando não é, para entender a Escritura, porque senão você ajunta tudo e fica verdadeiramente, como o livro de Apocalipse fala, morno, estou prestes a vomitar. Você não está nem do lado, você não está nem do outro. O cristianismo de hoje, eles não seguem nem a doutrina verdadeiramente do protestante, que foi Martim Lutero, porque a doutrina do protestante, que é Martim Lutero,
ele vem lutar justamente contra isso tudo, contra a indulgência, que era pagar para entrar no reino do céu, e nem a de Cristo. Eles não servem o judaísmo, eles não servem o protestantismo, eles não seguem o cristianismo. Hoje está uma confusão tão grande dentro da igreja que ele não consegue ter o entendimento da verdade do evangelho. Por que isso? Nós lemos aqui a escritura. Nós vamos gravar outro vídeo com o irmão Rafael explicando justamente o que era a Santa Ceia. Nós vamos gravar outro vídeo explicando justamente por que Estevão foi apedrejado. Nós vamos gravar outro vídeo verdadeiramente por que tudo isso está acontecendo dentro da igreja. Vamos continuar gravando. Vamos continuar gravando. Porque nós precisamos. Hoje, Deus me parou, falou para o meu filho: o que você está fazendo? Eu tinha medo, irmão. Diante de Deus, eu tinha medo. Estou anos lutando contra isso, falando assim: pô, eu vou magoar muita gente, Senhor. Mas só que Cristo falou para mim, sabe o quê? Filho, se você amar mais do seu filho, ou a sua filha, ou a sua mãe, ou seu pai, mais do que a mim, você não é digno de mim. Eu não vim trazer a paz, não, meu filho. Eu vim trazer a espada. Sabe o que é a espada? É a palavra. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele fala uma palavra muito linda: eu me fiz vós inimigo de vocês por falar a verdade. É isso mesmo? Me fiz eu inimigo de vocês por estar lendo a palavra de Deus e a verdade? Alguém já falou comigo uma vez: mas só você que sabe a verdade? Não, a verdade é a palavra. Me mostra dentro da palavra. Vamos seguir o Evangelho de Cristo ou não vamos seguir o Evangelho de Cristo? Amém, meu amado? Nessa noite, Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo ilumine o seu rosto e te dê a paz. Meu amado, graça e paz. E que o Espírito Santo se apresente para você, assim como ele se apresentou para mim. Um dia eu passei num posto de gasolina e falei com a menina: você tem um pai. E verdadeiramente nós temos um pai. E esse pai, ele é espírito. Por isso que ele fala: eu busco aquele que me adora em espírito e em verdade. Ele sendo espírito, a maneira dele se apresentar para nós é justamente fazendo o quê? O milagre. Para mostrar que ele existe. Ele abre porta onde não tem porta. Ele cria aquilo que não existe. Então aquilo que está faltando, um dia eu passei no posto de gasolina e falei para aquela menina: você tem um pai, conta rápido, breve, e esse pai quer se apresentar para você, ora a ele. Essa menina não era evangélica, essa menina orou a ele, ela falou para mim depois: olha, eu já orei e ele já me atendeu. Isso foi rápido, menos de um mês, mas eu vou te contar depois. Passou um tempo, passou mais ou menos um ano e pouco, eu não passava naquele mesmo posto, passei lá, e ela estava lá, que ela trabalhava numa lanchonete, que tinha dentro do posto de gasolina, aqui na frente do Juramento. E aquela menina virou para mim e falou assim: olha, desde quando eu casei, já tem anos casada já, e tenho feito todos os exames para mim ter um filho, e não podia ter um filho. E você, quando falou comigo, eu fui orar, eu dobrei meu joelho, cheguei em casa e pedi a ele. Você falou que eu tinha um pai. E no mesmo mês eu engravidei. Aí eu saí daí tão alegre que eu nem me perguntei se era homem, se era mulher. Aí passou mais um tempo, né? Uns 2 anos mais ou menos. Passei lá, ela ainda estava lá ainda. Eu perguntei para ela: vem cá, e aí, como é que tá? É homem ou mulher? Eu nem te perguntei. Fiquei tão alegre com aquilo, né? Que Deus tinha se apresentado para ela, mas é mostrado para mim também, para mim crescer minha fé. E nisso, ela virou para mim: é um homem. Eu falei: é homem? Pô, que legal. Pô, vocês estão muito felizes, você e seu esposo. Estão muito felizes. Eu perguntei: qual é o nome dele? Ela virou para mim e falou assim: o nome dele é Guilherme. Aí eu virei para ela assim: você sabe o meu nome? Aí ela virou para mim: não, o meu nome é Guilherme. Aquela menina não sabia nem o meu nome, porque os verdadeiros profetas do passado, ele não se apresentava, ele queria apresentar a Deus para a pessoa. Então é assim,
Eu não estou aqui para me apresentar para você. Eu não estou aqui para ser conhecido por ninguém. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho da Palavra de Deus. Amém? E formar um corpo. E esse corpo ser unido, unificado, para servir a Deus em espírito e em verdade. Em verdade é fazer a obra que precisa ser feita. É com amor. Então eu sempre tive isso no meu coração. As ofertas que o apóstolo Paulo recolhia era para ajudar os irmãos necessitados. Não era para ficar com um líder religioso, porque Cristo falou assim, ó, ninguém chama por líder, porque líder sou eu. Ninguém vos chama por pai, porque seu pai sou eu. Então, o líder, o cabeça é Cristo. O nosso pastor é Cristo. Então, o que ele mandar, a gente faz. Então, ele mandou fazer isso. Ele que mandou fazer isso. Fazer o quê? Pegar, ajuda toda que vai vir, chegar, e aquilo que Deus já tem abençoado, que a minha abundância tem que suprir a mim mesmo, suprir a vida dos outros, e é assim que vai ser. Aquele que não tiver casa, morando de aluguel, o dia que nós tivéssemos essa oportunidade, tivesse corpo formado, nós vamos fazer isso. A gente vai comprar casa, a gente vai ajudar a pessoa que verdadeiramente necessita, para ficar um corpo perfeito, ninguém doente, e todo mundo sarado, vivendo na glória de Deus. Porque esse é o Evangelho de Cristo, o amor. Contra esse, não há lei, não há juízo. Há só o reino do céu. É o conhecimento, amar o seu próximo como ama a ti mesmo. O que eu tenho para mim, eu tenho que almejar que o irmão também tem. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe ricamente a tua vida, amado irmão, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz.